Nos quartos e nas salas, o que a gente pode fazer de alteração ou de adaptação, né, com relação aos móveis, são cadeiras de mesa, cadeira de poltronas, geralmente que tem encosto para os braços, né, e que tenham uma altura suficiente para que o idoso possa colocar os dois pés, né, no chão com firmeza na hora de se levantar. Então, os móveis que ofereçam essa condição torna muito mais confortável e muito menos risco de queda. Sofá com encosto lateral também, encosto de braço, né? Então, sofá de 3 lugares, por exemplo, né, o idoso que sentar no meio não vai ter, por exemplo, um encosto lateral. Então, isso, na hora dele se levantar, pode ter um risco maior. Sofás muito acolchoados, muito baixos também, né, que às vezes pode ser até mais confortável, mas exige um esforço maior, exige um risco maior aí quando o idoso se levanta. Então, o ideal é que seja de uma espuma mais rígida, uma espuma mais alta também, né, e que seja menos fofa, vamos dizer assim. Resistência também, obviamente, né, para evitar quebra, né, principalmente cadeiras e poltronas, tem que ser de material de boa qualidade. Colocação, às vezes, de plástico também é importante, principalmente no idoso que possa ter algum grau de incontinência, tanto urinária quanto fecal. É importante para evitar até do idoso ficar preocupado e não sujar e aquela coisa, querer ir rápido ao banheiro e acabar tendo alguma queda no meio do caminho. Escadas, sempre que tiver escadas, deve ter um corrimão, né? Se possível dos dois lados, né? Caso não tenha, pelo menos de um lado só, não tem essa condição, pelo menos de um lado só ajuda, mas é importante que tenha um corrimão para que o idoso possa apoiar. Ambientes iluminados, isso é essencial, né? No escuro, muitas vezes pode acontecer de não ver algum objeto e o idoso acabar caindo por tropeçar nesse objeto. Barra de proteção, né, em locais na qual possa ter algum risco de queda também. Então essas são as principais adequações que a gente pode estar fazendo aí nos cômodos, né? Na cozinha é um outro local que merece bastante atenção. Sempre de colocar os temperos, os objetos, os alimentos aí de uso mais frequente, o mais próximo possível do alcance do idoso, para que ele evite ficar subindo em escadas, às vezes um objeto muito alto, ou abaixando até, né, para pegar alguma coisa que está muito baixo. Na hora de se levantar pode fazer algum grau de hipotensão, alguma síncope, pode dar algum mau jeito na hora de abaixar, de levantar, esticar muito um braço para pegar alguma coisa, algum objeto, algum utensílio que pode estar mais distante. Então sempre deixar o mais ergonômico, vamos dizer assim, possível. Objetos também emborrachados, né, para que tenha mais aderência na mão, é muito importante. Pia de cozinha, por exemplo, com mecanismo de alavanca. Isso serve tanto na pia de cozinha quanto na pia de banheiro também, de chuveiro, né? Às vezes o mecanismo de girar, né, para o idoso que tem algum grau de artrose é muito difícil, né, de fazer esse movimento. Então, se tiver aquelas alavancas, né, ou então aquela de girar de 3/4, já facilita bastante. E sempre que orientar, claro, dentro do possível, o idoso, se for preparar uma refeição, fazer uma por vez, para evitar qualquer risco de acidente. E atenção especial se for utilizar fogão, se for utilizar alimentos quentes, para evitar queimadura e risco de explosão. Lembrando sempre que todas as mudanças, isso é muito importante, toda alteração a ser feita na residência, a ser feita no ambiente do idoso, deve ter a participação ativa do idoso, que é o principal envolvido, né? Até que para que haja maior aderência dele, né, e maior grau de satisfação, né? Nada pior do que você tirar a autonomia do idoso numa casa que ele já mora aí há 50, 60 anos e modificar toda a casa sem que ele participe de nenhuma decisão, tirar alguns móveis, que muitas vezes são móveis de família, né? Isso vai gerar uma tristeza, vai gerar uma ansiedade,
né, vai gerar uma perda de autonomia que pode refletir tanto em alteração de comportamento dele, mesmo até como perda de funcionalidade, né, de tristeza, de depressão. Então é importante que ele sempre participe, né? A gente sabe que muitas vezes isso não é fácil, né? A pessoa que já está acostumada ao ambiente há muitos anos, muitas décadas, né, acha que tem capacidade, que não vai acontecer nada, que não tem risco, mas a gente sempre tem que tentar conscientizar para que mude nessa questão para evitar queda, porque acidentes acontecem, né? E sempre que depois que acontecer uma queda, né, sempre tentar buscar na raiz o que aconteceu, como foi essa queda.